O mercado recebeu muito mal a divulgação das informações sobre o balanço da Petrobras no terceiro trimestre de 2014, sem auditoria, com atraso de 3 meses e sem o cálculo das perdas com as fraudes investigadas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. E as ações da estatal continuam a perder valor. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Dukascop TV. Eu converso agora com o economista Pedro Paulo Silveira, da TOV Corretora. Qual a sua avaliação sobre este, que não é o balanço, apenas um relatório? As informações que nos vieram já vieram ruins, né? Mostram assim que, de todos os aspectos, a performance própria da empresa não está muito boa. Porque ainda que você não tivesse as baixas contábeis que eram esperadas, por conta das fraudes, o resultado ainda caiu em relação ao trimestre anterior. Houve uma queda de 37% no resultado, a empresa veio com 3 bilhões de resultado e tinha vindo com 5 bilhões. É uma empresa para ter de 5 a 6 bilhões de resultado por trimestre, né? Veio só com 3 e veio por uma série de fatores. Um dos fatores é a baixa, né, do valor contábil de duas refinarias premium, que totalizam 2,7 bilhões de reais. E até agora a gente não tem um esclarecimento, por exemplo, do motivo dessa baixa. Houve outros eventos, como acertos trabalhistas, acertos com a Bolívia em função do pagamento de gás, mas o fato é que a geração de caixa da empresa também teve queda, não foi só o resultado contábil. A apuração de caixa da empresa, que a gente mede pelo EBITDA, é uma fórmula de cálculo para a geração de caixa, o EBITDA teve uma queda de 27% nesse trimestre. Então, o resultado em si não foi nada positivo. É possível ter uma ideia de quanto foi perdido nas fraudes que são investigadas pela polícia? É difícil ter uma ideia. O fato, a gente pode partir de alguns números gerais, o que eu fiz para divulgar um relatório, né, se a gente levar em consideração que a empresa tem 600 bilhões de reais no seu imobilizado, e o imobilizado são as fábricas, são as refinarias, o polo petroquímico de Camaçari, o polo petroquímico Camperge, que está sendo construído no Rio de Janeiro, oleodutos, né? Então, tudo isso remonta a 600 bilhões de reais. É um valor gigantesco, é uma empresa gigantesca. Do que diz respeito ao que está sendo apurado pela Lava Jato, pela investigação policial, são cerca de 188 bilhões de reais, segundo a própria Petrobras informou no relatório que foi divulgado agora. Bom, se o valor que está em júdice ou em reavaliação são 188 bilhões de reais, eu só posso arbitrar um mínimo e um máximo, né, sobre como a malandragem operou nesse caso, uma comissão de 5% ou uma comissão 3 vezes maior de 15%, né? Eu não tenho ideia de como é que a marginalidade opera nesse caso, mas vou arbitrar dois valores, né, entre 5% e 15%. Então você teria um mínimo de 9 bilhões de reais e um máximo de 28 bilhões de reais que estão superavaliados nos ativos da empresa. Então, esse seria o intervalo mais provável que eu considero para que seja dado baixo. Aí uma questão, a imprensa tem considerado valores mais elevados, né, até de 90 bilhões de reais. Mas isso seria uma taxa de supervalorização do ativo de cerca de 50%. Eu acho excessivo, né? Então, mas isso é achar, isso é chutar, né? O número a gente só vai ter certeza mesmo quando a Petrobras, a informação que a gente tem pelo próprio relatório, né, fechar os números a partir dos dados da própria investigação, que ainda está em curso. Então, terminando a investigação, me parece que a gente vai ter o valor. E eu acho que o intervalo mais provável, 90% de chance de estar aí, o valor fica entre 9 e 28 bilhões de reais. E é possível mensurar o ônus para a credibilidade da nossa economia, sendo que a principal empresa petrolífera do Brasil, com investidores em todo o mundo, coloca ao mercado números não auditados? Não, é possível ter uma ideia. O número, se a gente pegar o quanto caiu a Bolsa Brasileira, que é o medidor dos ativos, né, a Bolsa caiu muito no último período, né? Uma parte disso se deve, vamos dizer, ao ruído gerado
pelas eleições, é natural que isso gere insegurança, né? E o mercado cai naturalmente, mas uma boa parte da desvalorização dos ativos brasileiros e do aumento da queda da confiança em relação à nossa economia se deva a esse tipo de prática, né? Então, os custos disso podem ser avaliados na queda da nossa taxa de crescimento, né? O nosso crescimento esse ano ele vai ficar perto de 2% negativo, né? Uma parte disso importante diz respeito ao choque climático, né? Digamos que 2% de queda significa o choque climático, mas 0% de crescimento, que foi a queda dos investimentos, se devem à queda de confiança. Então, nós podemos dizer que, pelo menos, 2% do PIB de crescimento esse ano, que seria o crescimento a se esperar, já baixo, ele se deve à queda de confiança. É isso que o Brasil está pagando por ter tido um evento como esse na sua maior empresa nacional, que é a Petrobras. E possíveis alterações por parte de agências de rating, não só na nota da Petrobras, mas na nota do Brasil. Você prefere alguma mudança? Eu acho que o mais provável é uma mudança de rating na Petrobras, né? No Brasil, isso depende da dinâmica da relação dívida-PIB, e essa, creio eu, está razoavelmente controlada. A gente vai tomar um revés esse ano por conta dessa queda do PIB que eu estou citando para você, mas a trajetória futura ela ainda é positiva e o Brasil tem reservas internacionais. O problema agora está na Petrobras. Essa queda do EBITDA, que é esse número que eu citei, que é o 27% na Petrobras, se não for revertido, ele vai levar à perda de rating, à perda de nota, um decréscimo da nota da Petrobras em breve. As agências de risco já tinham avisado isso, a Fitch em particular, já tinha avisado que ela ia rebaixar a nota da Petrobras se a relação entre o EBITDA e a dívida da empresa, né, a dívida da empresa sobre EBITDA, superasse um determinado número, né, nesse caso é o número de 3,5. Se a dívida continuar 3,5 vezes superior à geração de caixa da empresa, né, ela vai perder o investment grade. Essa foi, vamos dizer, a sinalização que a Fitch deu a última vez no ano passado. Se isso continuar, se essa queda do EBITDA continuar, ela corre sim o risco de perder o rating. Qual a probabilidade disso acontecer? O balanço do quarto trimestre, do último trimestre do ano passado e do primeiro trimestre desse ano indicarem a contínua perda de EBITDA, o que eu acho um pouco difícil, porque a empresa ela começou a ter vantagens importantes agora que o petróleo caiu em termos internacionais e os preços internos estão congelados para cima. Então, ela consegue ter uma arbitragem positiva para a venda de combustíveis, por exemplo, isso vai gerar caixa para ela. Mas isso a gente precisa confirmar, a gente não tem dados agora. O balanço vai atuar do terceiro trimestre só vai ser divulgado efetivamente talvez por abril. Então, existe uma defasagem muito grande e eu coloco claramente para você, existe uma possibilidade sim dela ter uma perda importante da nota nos próximos meses. Você acredita num desrespeito ao investidor, principalmente o minoritário, desde a época de OGX, em que houve investimento por parte dessas pessoas e sempre com relatórios de produção auditados, ANP, CVM, agora a Petrobras também com muitos investidores minoritários perdendo dinheiro com as ações, sendo que há órgãos reguladores no Brasil que deveriam atuar melhor e investigar. O que você acha disso? É um valor gigantesco para a gente dizer que está tudo bem, né? Se fosse 500 milhões de reais para uma empresa que tem 600 bilhões de ativos, aí eu diria para você, alguma coisa escapa, algum percentual, 1 ou 2% do valor do ativo escapa a fiscalização, aí tudo bem. Nós estamos falando de no mínimo 9 bilhões de reais. É um número muito grande, né, para a gente levar em consideração que nós temos uma ordem regulatória no Brasil que deveria dar conta de observar a melhor prática contábil nesse caso, né? Tudo indica que a prática contábil seguida pela Petrobras não foi a melhor. Tudo indica que a prática de auditoria, por conta da auditoria externa, não foi a melhor, comeu essa bola. E as nossas regulações deixaram passar essa bola, né? No caso, os órgãos reguladores devem rever, na minha opinião, tornar ainda mais severos os controles e as responsabilizações, para que um problema dessa natureza não se repita, né? É nessas crises
que a economia ela vai institucionalizando as soluções, né? Houve um buraco institucional aqui que deixou passar essa enorme bola. É numa hora como essa em que a gente revê as práticas que estão aqui e institucionaliza as mudanças, né? Foi feito com as práticas contábeis, por exemplo, na crise.com, né? Nos anos, na virada dos anos 2000, né? Com a Enron e tantas outras empresas, e ali se criou uma prática institucionalizada de mudança nas práticas contábeis, né? Vamos ver se isso acontece agora no Brasil. Eu espero que sim. É preciso endurecer um pouco mais, tornar mais eficiente a fiscalização para que os investidores, não só os investidores da Petrobras, mas o cidadão brasileiro, que é o grande lesado nesse caso, não pague uma conta tão alta. Pedro Paulo Silveira, muito obrigada por mais essa participação aqui na Dukascop TV. Foi um prazer. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Dukascop TV.